mais um dia de livezinha da reflexão. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para falar desse grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito por nós. Exatamente. E a Nina junto, porque ela não pode ver a gente sentar aqui na cadeirinha que ela pede colo. Mas o mais importante é dos acontecimentos, né? Que realmente, assim, a gente tem sido agraciado muito, com muitas bênçãos, muitas graças realmente durante a semana, e inclusive hoje, participando do culto que nós fomos, né? Foi assim muito interessante, porque tudo que foi falado, tudo que foi dito, parece que aconteceu com a gente. Foi inacreditável. Hoje até por acaso eu mandei um recado para minha filha, mandei uma mensagem para minha filha, falando justamente a respeito do que eles falaram agora de noite, né? Foi assim, foi muito, muito interessante, foi muito, sabe, muito legal. E, resumindo, foi assim uma semana de tribulações, mas ao mesmo tempo de muitas vitórias, muito conhecimento, assim, que Deus nos mostrou, assim, alguns caminhos, algumas coisas que a gente não via. Como ela disse na live, uma live atrás, a respeito de como que todas as coisas colaboram para o bem? Sim, mas a outra foi que não saber o que fazer quando... O que fazer quando não saber o que fazer. É muito interessante, realmente foi o que aconteceu com a gente, sabe? E ao mesmo tempo, pessoal, assim, no domingo, a gente estava fazendo a live do vício, né? Aí a gente passou para as quartas-feiras, por conta até do pastor João, que ele faz um trabalho muito legal no centro de recuperação, e a gente passou a transmitir, a fazer nas quartas-feiras, como vamos fazer na próxima quarta-feira, né? Então, assim, hoje nós vamos falar diferente. Eu vou puxar um tema que realmente foi abordado lá no culto hoje, mandei uma mensagem para minha filha, foi abordado também, que é o ser e não o ter. Que é muito interessante, sabe? Que as pessoas se preocupam muito em ser, em ter isso, ter aquilo outro, ter riqueza, ter não sei o que, esquece do ser. Ser melhor, ser bondoso, ser caridoso, ser generoso, sabe? Ser compreensivo, ter mansidão no coração, sabe? Isso é o que talvez acho que mais importa, porque quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a perceber o valor do ser e não do ter, sabe? Porque ter, você vai ter, mas e aí? E o ser? Né, Nina? E o ser? Esse é o grande, eu acho que é o grande problema, sabe? Então, e a vida fica mais fácil. Se você procurar ser em vez de ter, a vida vai ficando sempre mais fácil. O que você acha, Neguinho? Eu vou não trocar o assunto, mas pegar um gancho de uma coisa que foi falada hoje no culto, que a gente ficou muito assim impressionado com as palavras ditas no culto, porque o que nós falamos na live ontem, o pastor falou no culto hoje, né, sobre todas as coisas colaboram para o bem, e ele falou assim também que Deus fala com ele de maneiras diferentes. Então, que ele estava assistindo um filme que era do Rambo, que não tem nada a ver, né, com o assunto da Bíblia, mas que ali no filme ele conseguiu ver coisas que Deus trabalha, que ali no filme o Rambo tinha uma missão, e para ele concluir essa missão ele passou por vários processos, né, que foi muito difícil até chegar, mas toda vez que terminava o filme ele falava missão cumprida. Então, que nesse tempo que acontece coisas, até a gente conseguir chegar nesse propósito, que a gente saiba entender e pensar. Claro, todo mundo quer ter, né, o resultado, a vitória, mas durante isso, o que você está sendo nesse processo? Como que você está se comportando nesse processo? E ele falou assim que Deus fala de formas diferentes com ele. E agora, enquanto o Mário estava falando, eu estava olhando para a Nina. E o jeito que ela parou e ficou olhando me impressionou, assim, porque é uma forma de carinho, de atenção que ela está dando, como se o Mário estivesse falando com ela, né? Então, a gente tem uma cachorra que muitas vezes ela mostra pra gente como que a gente deve
se comportar um com o outro. Então, assim, por mais que a gente dê bronca porque ela fez uma bagunça, tem hora que a gente dá bronca e ela some. A gente fala assim, o que aconteceu com ela? Por que ela sumiu? Parece que ela se magoa, né? Só que ela tá sempre ali para pedir carinho, para pedir consolo, para ficar pertinho. Então, é que eu levo de lição com isso. Que mesmo que aconteça algumas coisas que você não goste, né? Na sua família, no seu serviço, com os colegas, alguém te falou de uma forma ríspida ou de uma forma que não era o que você esperava, espere o momento, né? Como a Nina faz, ela sai um pouquinho de perto, daqui a pouco ela vem pedir comida de novo, vem pedir colo, vem pedir carinho. E quando a gente chega, ela fica muito feliz. Então não guarde essas coisas, né? Que acontece durante o processo, porque senão você fica amargo, né? Porque a tristeza vem naturalmente, mas quando você confia naquele que vai te dar a vitória lá no final, e não que você vai só porque você vai receber, porque durante esse processo você vai crescer. Até ele falou que no deserto é onde você se aproxima mais de Deus, porque ali você entende que não é pela sua força, né? Que nem nós estávamos no hospital pensando como que nós vamos chegar até lá, como um vai segurar o outro se os dois estão passando mal. Mas não é pelas nossas forças. Deus prepara pessoas para te ajudar, Deus prepara situações que vão ajudar, por isso que todas as coisas colaboram para um bem. Mas é bem isso aí mesmo. E de repente a gente verifica que tudo que você faz de bom, tudo que você faz pensando no bem, tudo que você faz de retribuição para outros, parece que tudo acontece bem, tudo vem dobrado, tudo vem de uma forma assim intensa de volta. Agora, uma coisa eu digo para vocês, pessoal, eu continuo dizendo e vou dizer todos os dias, sempre, Deus não é troca, Deus não é troca, sabe? Espírito Santo não é troca, Cristo não é troca, sabe? É aquilo que você crê, é aquele amor que Ele quer, o teu amor, Ele não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu amor. Não adianta você ir na igreja, você ir no culto, você ir não sei aonde, e vou dar 1 milhão, vou dar eu não sei quanto, que eu vou... Você não vai comprar o céu, você não vai comprar Cristo, você não vai comprar... Ele não está à venda. Entenda bem, ele não é negociante, ele não é comerciante. Sabe, não tem imobiliária, sabe, não aposta na bolsa de valores, sabe, não tem nada a ver. Ele só quer o teu amor, a tua fé. Porque você tendo fé, crendo, tendo amor por ele, muito amor, você pode ter certeza que tudo vai acontecer. Veja bem, a sua dedicação, a sua contribuição para a igreja, para a instituição, é outra coisa. Você vai fazer com amor, com carinho também, mas você vai ali doar o que você pretende, o que você quer doar, ou dízimo, que seja, você vai doar de amor, com amor, mas para outros fins, para outras finalidades, para ajudar a igreja, para ajudar na composição, para ajudar no pagamento das despesas e assim por diante. Não que ele vai te dar uma bênção, não tem nada a ver, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque quando você necessitar, ele sabe das suas necessidades, entendeu? Você vai pedir, você vai orar, você vai jejuar, vai tudo acontecer de bom, porque você está fazendo com amor, com carinho por ele, por Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo. Agora, o negócio é outra história, entendeu? O lance do dízimo, das coisas, é outra história. Todo mundo fala, cada um fala uma coisa, cada um vê de uma forma. Mas a necessidade da igreja de sobrevivência, ela vive de dízimos, ela vive de ofertas, ela vive de... É diferente, mas é a instituição que vive. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Cristo não tem nada a ver com isso. A fé não tem nada a ver com isso. Cada um. É completamente diferente. Eu vou sempre continuar dizendo, o amor de Cristo é o amor de Cristo. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o culto, para orar, para trabalhar o seu espírito com Deus. Esquece o resto. Sabe, o que você fizer lá de oferta, o que você fizer disso, é do teu coração. Você está dando o teu coração para um trabalho social, que não tem nada a ver com a negociação. Cristo não negocia. Não é negócio, não é toma lá da cá, não tem nada a ver. Sabe? É isso que as pessoas têm que entender. Quando o ser humano começar a entender, quando o cidadão começar a entender essa parte, sabe que ele tem que ter amor por Cristo, ele tem que se doar a Cristo, se doar de corpo e alma ao semelhante, sabe? Ponto. Aí ele entendeu tudo. Ter empatia pela dor do outro, sabe? Aí ele entendeu tudo.
Enquanto isso, não. Quando ele tentar negociar, me dá 100, eu te devolvo 1000, esquece. Você não vai. Entendeu? Você não está negociando com Deus. Aí não é Deus que está entrando na parada. É outra história. Vocês podem ter certeza. Sabe? Porque Deus não negocia. Tá? Então, pensem bem no que eu estou dizendo. Vocês têm que trabalhar em cima do teu espírito, do amor de Deus, do amor de Cristo, e buscar o amor de Cristo, o amor de Deus, ter muito amor por Ele, ter muita... E ponto final. E aí sim, Ele vai te trazer tudo que você precisa. Agora, com relação ao dízimo, às ofertas da igreja, é outra história, porque ali é necessidade da igreja, necessidade da instituição, que precisa sobreviver, precisa pagar luz, precisa pagar água, e assim por diante. É diferente. São coisas diferentes, com necessidades, por necessidades. Mas, entenda bem, não negócio. Que não tem nada a ver uma coisa com outra, com Cristo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com... Sabe? Essa é a diferença que existe. Deus não negocia. Deus te dá tudo gratuitamente e de amor. Por amor, com amor, como Ele fez, Ele morreu por nós, sabe? O sangue dele foi derramado por nós, para tirar os nossos pecados, para livrar os nossos pecados. Então, só por aí você já vê o amor dele por nós. Então, por que não devolver esse amor de forma violenta, de forma abundante, de forma grandiosa? Sabe? Você amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou semelhante com ti mesmo. Essa é a grande realidade. O resto é só conversa. Tá? Mas o mais importante é que nós vivemos no mundo real. E o mundo real é isso aqui. Com acertos, com erros, com acertos, defeitos, enfim. Sabe? Mas a gente vai procurando melhorar. A gente vai procurando melhorar, Tá? Mas é assim, mas e o passado? O passado é o passado. Esquece. Não volta mais. Vamos presente e futuro, porque aí está tudo certo. Cada vez tentar, cada vez ser melhor e nunca é tarde. Não esqueçam disso. Nunca é tarde para nós mudarmos e sermos melhor, cada dia melhor. Quando o Mário, né, ele já falou em algumas lives que a gente aprendeu num curso que a gente foi, né, que é os adoradores sem face. Então, quando a gente também fizer alguma coisa, seja em favor da igreja, seja em favor de alguém, a gente não precisa mostrar que fez, né? Você não precisa levar uma oferta e mostrar que está dando aquela oferta, ou que aquela sua oferta foi maior do que a do seu irmão, porque na Bíblia também fala de pessoas que fizeram isso lá no tempo de Jesus, e ele desconsiderou essa situação, porque falou que a pessoa que deu a maior oferta foi uma viúva que não tinha nem nada, tinha uma moedinha, e ela foi a maior oferta do que aqueles que estavam mostrando que estavam dando. Isso significa o quê? Que não é o valor, a quantidade que Deus olha, né? Deus olha para aquele coração. Ela fez por amor, ela fez porque ela estava em adoração a Deus, fazendo aquele gesto, né? Então, quando a gente fizer uma ajuda, é claro que às vezes a gente tem aquele orgulho de falar, caramba, eu estou fazendo e não sou reconhecida, não me dão um cargo, porque acontece, né, muito das pessoas fazerem algo esperando um cargo na igreja, esperando cantar no melhor louvor, dia de louvor, né, não num dia de semana onde não tem ninguém, quer cantar num dia de culto que tem muita gente. Então, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em ter, né, do que ser. E quando quer ser, é ser para se mostrar. E isso não é o correto. É ser para Deus. Então, quando todo mundo entende essa posição, você vai até a igreja realmente para buscar. Não importa quem está lá do seu lado, a roupa que a pessoa está. É claro, se você puder se vestir da melhor forma como você vai para um lugar social, uma festa, se isso está no seu coração porque você quer agradar a Deus, faça. Agora, se é para agradar os homens, não faça. Porque Deus olha para o coração e Ele sabe. Não adianta querer enganar e falar que está fazendo para Deus, porque Ele olha o coração. Quando Ele sabe que não é, quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que você esperava e você reclama. Daí você fica infeliz. Né? Porque se você está fazendo para Deus e você tinha um propósito de fazer alguma coisa e não deu certo, Senhor, qual que é a tua vontade para isso? Se eu não pude fazer dessa forma, todas as coisas colaboram para o bem. Então é outra pessoa que vai fazer, que ela faça o melhor.
Se é assim que o Senhor permitiu, que assim seja, né? Então, Exatamente. quando a gente mostra que o nosso coração não se abalou porque algo deu errado. Exato. Porque a gente tem que confiar que durante o processo pode ter muitas mudanças, né? E aí, como que eu me comporto? Como eu ajo quando eu não sei o que fazer? Não sei o que fazer. Então, eu preciso colocar sempre na mão de Deus. Está nas suas mãos, Senhor. Se isso não aconteceu da forma que eu queria, o Senhor tem o melhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Exatamente. E sempre trabalhar sem o ego, né? Sem o ego, que é muito importante, como ela disse, você fazer sem precisar de mostrar, sem precisar de... Ao contrário, você fazer para Deus e com o coração, quando eu disse para vocês a respeito justamente do ser, né? De você querer ir para a igreja, ir para o culto e de repente você falar com Deus, com o Espírito Santo, né? E a oferta é do seu coração. Você dá com o coração também, fazer uma oferta com o coração, você dá o seu dízimo com o coração, sabe? De uma maneira que você se sinta bem, sabe? Porque isso também agrada a Ele. Lógico, tudo que você fizer com amor, com gratidão, vai ser bom, certo, pessoal? Bom, então hoje ficamos por aqui. Foi assim uma semana abençoada. Hoje nós queremos dizer também que no primeiro dia do mês, desejamos a todos um mês assim, muito próspero, maravilhoso, com grandes bênçãos, que realmente vocês tenham assim, a condição de ter uma situação melhor, sempre muito favorável, sempre na companhia do Espírito Santo, e que Deus venha derrame muitas bênçãos em vocês, familiarmente, para todos. E aqueles que estão... Então, gostaríamos também de mandar em oração para o pastor Wilson, tem uma outra pessoa, não lembro agora, mas que também está em repouso, em oração da igreja, de aqui a Vila Salete, né? E estamos também em oração por todos aqueles que estão adoentados, né? Como estávamos por nós mesmos. Né? Mas, muito obrigado por vocês estarem participando com a gente das lives, tá? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, uma noite abençoada de sono, e que amanhã, segunda-feira, seja maravilhosa, independente de ser segunda-feira. Né? Um mês de bênçãos. Esse mês será um mês abençoado para todos nós. Amém. Tchau, gente.